dia, meus alunos do 8º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? As nossas aulas, vocês já sabem como funciona, né? Isso. Agora, neste momento, vou fazer a explicação do conteúdo. Depois, postarei as fotos do livro para vocês pesquisarem a resposta e a atividade para vocês fazerem, tá certo? Semana passada foi só vídeo de apresentação, hoje não. Hoje nós teremos aula, tá certo? Nós vamos iniciar, né, no nosso livro de ciências, o primeiro capítulo, onde a gente vai iniciar falando da organização do corpo humano. Aliás, esse é o assunto, a maior parte do assunto do 8º ano vai ser falando sobre o corpo humano. Teremos outros pontos, mas a maior parte nós vamos falar do corpo humano, ou seja, falar de nós, tá certo? Algumas pessoas me disseram nos vídeos que gostavam de falar do corpo humano, então vamos lá falar do corpo humano. A organização do corpo humano vai partir daquele preceito que vocês aprenderam ano passado, que todos os seres vivos são formados por células. E o que são as células? São as unidades básicas fundamental de todo ser vivo. Todos os seres vivos vão ser formados por células. Alguns são formados apenas por uma célula, que são chamados unicelulares, e outros por muitas células, que são chamados pluricelulares, que é o caso dos seres humanos, tá certo? As células, elas são formadas por 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. As células têm diversas funções, como por exemplo, nós temos as células que secretam substâncias, as células que transportam gases, as células que protegem o nosso corpo. Então as células têm diversas funções. Só que as células sozinhas não tem a condição de fazer todo o corpo funcionar. O que é que acontece? As células iguais, elas se juntam e vão formar os tecidos. Então, os tecidos humanos, que não são os tecidos de roupa, certo? Então, os tecidos humanos, eles são o quê? Os tecidos são conjuntos de células que desempenham a mesma função. Nós temos, por exemplo, o tecido epitelial, que constitui a pele. Nós temos o tecido muscular, que forma os músculos. Nós temos o tecido esquelético, que forma os ossos. Nós temos o tecido adiposo, que armazena gordura e protege o corpo. Nós temos o tecido conjuntivo, que fica abaixo da pele, certo? Então nós temos vários tipos de tecidos. Esses tecidos não vão também conseguir fazer tudo sozinho. Os tecidos, eles vão se agrupar e vão formar os órgãos. Então, os órgãos, eles vão ser formados por diferentes tipos de tecidos. Um exemplo de órgão é o coração. O coração é um órgão musculoso formado especialmente por tecido cardíaco, e esse tecido cardíaco é responsável para fazer o coração bombear sangue para o corpo, ou seja, fazer o coração bater. Tá certo? E estes órgãos, quando eles estão juntos, quando eu tenho um conjunto de órgãos trabalhando entre si, atuando de forma em conjunto, eu vou ter os sistemas. O corpo humano, na verdade, ele é formado por vários sistemas. Nós temos o sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestivo, sistema urinário, sistema genital, sistema tegumentar, que é a pele, sistema muscular, sistema esquelético, e todos esses sistemas juntos vão formar o organismo. Então, o indivíduo, o ser vivo, o ser humano, o organismo, nada mais é do que um conjunto de sistemas trabalhando juntos com a mesma função, que é manter o ser vivo, esses sistemas vão ser responsáveis pela nutrição do ser vivo, pela circulação do sangue, pela respiração, né, o sistema respiratório que eu esqueci de falar, pela respiração, pelo pensamento, por tudo. Então, todos esses sistemas vão fazer o ser vivo. Então, a organização dos seres humanos, eles vão estar organizados assim, ó. Nós temos as células se unem, células iguais com a mesma função, e formam os tecidos. Os tecidos vão se juntar e vão formar os órgãos. Os órgãos vão se juntar entre si, trabalhar em conjunto e vão formar os sistemas. E os sistemas juntos formam o organismo. Por exemplo, eu tenho uma célula epitelial. Essa célula vai formar o tecido epitelial, várias células vão formar o tecido epitelial. Esse tecido epitelial vai estar presente no estômago, que é um órgão. Esse estômago vai estar presente no sistema
digestório, que é um dos sistemas, e o sistema digestório está dentro do organismo, tá certo? Então, o nosso corpo, ele vai depender do do bom funcionamento dessas células. Essas células, elas para funcionar, elas precisam de nutrientes, que é o gás oxigênio, e precisam também eliminar as suas substâncias. Para que isso se mantenha constante, nós vamos ter um processo chamado homeostase. E o que é a homeostase? É a preservação do equilíbrio do ambiente interno do corpo. Essa homeostase vai ser realizada de maneira integrada pelos diferentes sistemas. No nosso corpo, 2 sistemas são importantes para fazer essa integração e esse funcionamento. É o sistema nervoso e o sistema endócrino. Nervoso, formado pelo cérebro e outros órgãos, e o endócrino, formado pelas glândulas. Então, esses sistemas vão ser responsáveis para receber os sinais dos outros sistemas e fazer com que o corpo funcione bem, tá certo? Um dos exemplos dessa funcionalidade desses sistemas é a sensação é a questão do equilíbrio da nossa temperatura, da sensação de fome e da sensação de sede, que é tão importante para que o nosso corpo funcione bem. A gente tem a sensação de fome para comer, para nutrir o corpo, e de sede para beber água, para o corpo ficar hidratado. E o controle da temperatura é importantíssimo para a nossa saúde, tá certo? Então, esses 2 sistemas, endócrino e nervoso, vão ser responsáveis para coordenar e fazer com que os demais funcionem bem. Então, pessoal, por hoje era só, tá certo? Eu vou passar a atividade. Lembrem-se de fazer a atividade, porque a atividade é a frequência de vocês. Como deve fazer? Vocês já sabem, mas eu vou repassar. Eu vou postar a atividade, vocês vão copiar as perguntas, vão resolver e vão mandar a foto para mim no meu PV. O prazo máximo para mandar a atividade é até, no máximo, na próxima quarta-feira, que é a nossa próxima aula, tá certo? E mandem no PV, mas qualquer dúvida na hora de resolver, se precisar, é só chamar. Estou disponível no PV para atender todos vocês de 7 às 5 horas da tarde. Tchau e um abraço.